começar a gravação aqui, pessoal. A aula de hoje é justamente a continuação para poder finalizar. Quem ainda não está na transmissão, entrem aí na transmissão. Para poder finalizar aquele tema da igreja padecente. Pode começar, Tiago. Certo. Pois bem, a gente viu nas últimas aulas a unidade entre, obviamente, né? Se trata de uma única igreja, se trata de um único corpo, porém, é subdividido, entre aspas, entre a igreja militante, que é a igreja que está aqui na terra, né? Nós aqui que estamos aqui, a igreja triunfante, que são dos santos que já estão no céu, e a igreja padecente, daquelas almas que estão no purgatório, né? A gente vai entender um pouco mais essa questão do purgatório nessa aula aqui, certo? Justamente para fazer esse desfecho, fazer essa conclusão da igreja militante, padecente e triunfante. Então, pode passar já para o próximo slide, Ricardo. O purgatório, né, como a gente falou também, né, nas aulas passadas, é um estado onde as almas daqueles que já estão salvos, certo? Daqueles que vão para o céu, sofrem uma purificação, certo? Através do fogo, como a gente vai ver aqui em algumas passagens das Escrituras. Por quê? Porque eu não sei se a gente chegou a tocar nesse assunto nas aulas passadas, se a gente falou foi bem por cima, a respeito de pecado venial e pecado mortal. Essas definições a gente vai ver um pouco mais na frente. Porém, o pecado mortal, certo? É a maior das maiores ofensas a Deus. E aquele que está em estado de pecado mortal não tem como entrar de jeito nenhum no céu, certo? Nem passando pelo purgatório. Quem está em pecado mortal, a condenação já é meio que certa. Por isso que precisa se confessar e tal, aquelas outras questões que a gente já viu antes. E os pecados veniais, né, que a gente vai ver também mais para frente, né, com mais calma e tal, mas resumindo aqui, seriam como que maus menores, né, continuam sendo uma ofensa a Deus, mas não é de uma gravidade tão grande como o pecado mortal, que quebra os mandamentos, né, etc. Os pecados veniais, né, esses maus menores, eles também são uma ofensa a Deus, porém, como eu falei, não são tão graves como os pecados mortais. Então, aquele que morre, certo, em estado de graça, porém, tendo cometido alguns pecados veniais, a alma dessas pessoas, quando morre, a alma, quando morre, não, né? O corpo, quando morre e a alma é separada do corpo, essas pessoas, em estado de graça, vão para o céu. Isso daí é certeza. Essas almas estão salvas porque morreram em estado de graça. Porém, ainda possuem pecados veniais, possuem esses maus menores. E aí passam primeiramente pelo purgatório, certo? Essas almas serão purificadas, serão completamente limpas, ou seja, aqueles pecados veniais que restaram serão extintos, serão purificados, para assim a alma poder fazer parte da visão beatífica de Deus, né? Em outras palavras, para essa alma poder ir de encontro a Deus, para essa alma poder ir para o céu. Então, só conceituando aqui novamente, as almas que morrem em estado de pecado mortal, as almas que morrem não, de novo, né? As almas que estão em pecado mortal e a pessoa morre, não tem como entrar no céu pelo fato de ter cometido um pecado mortal. Então a condenação, né, o inferno já é certo para essas almas. Porém, almas que morrem de novo, pessoas que morrem em estado de graça, porém, tendo alguns maus menores, tendo alguns pecados veniais, passam primeiro pelo purgatório, por um fogo purificador, que vai limpar essa alma e vai levar para o céu, certo? O conceito de purgatório é esse daqui. E existe uma implicância protestante, que a gente sabe, né, que o protestante ele tudo contesta, ele tudo protesta contra a igreja e fala, mas não tem o purgatório na Bíblia, né? Me mostra aí onde que fala sobre purgatório e tudo mais. E de fato existe sim todo o conceito de purgatório na Bíblia, embora não haja esse termo, esse nome purgatório, que foi um nome criado pela igreja, certo? Assim como Santíssima Trindade, por exemplo, assim como Bíblia, você também não vai encontrar a palavra Bíblia nas escrituras, e, enfim, porém, todo o conceito de Santíssima Trindade, por exemplo, está sim
nas escrituras, tal como o do purgatório também, e a gente vai ver isso um pouco mais adiante. Então, só ler aqui, né, rapidinho o slide. O purgatório é um estado após a morte, onde as almas já salvas recebem uma purificação através do fogo para então poder entrar no céu, né? Aquilo que eu falei. Né? Porque não pode haver mancha alguma de pecado no céu. Vale ressaltar isso daqui. Então, se faz necessário mesmo com que essa alma seja purificada antes de entrar na glória. No purgatório, as almas que não foram diretamente para o céu pagam pelas consequências dos pecados já perdoados. Isso daqui é importante enfatizar também. Porque quando nós nos confessamos, quando a gente confessa os nossos pecados mortais, nós recebemos a absolvição ali, ou seja, os nossos pecados são perdoados ali. Nós entramos em estado de graça novamente. Porém, para justamente apagar as consequências desses pecados mortais, é que o padre nos manda uma penitência. A gente viu isso daí também na aula dos sacramentos. A penitência serve justamente para reparar essas consequências dos pecados mortais. É como que um exemplo que eu dei sexta-feira, né? Um homem que ele mata um pai de família, por exemplo, e depois se arrepende e confessa o pecado pro padre, o pecado de homicídio, né, por ele ter matado aquele pai de família, será perdoado, certo? Ele vai para o céu, isso daí é certeza. No entanto, né, ele deixou aí uma série de consequências para essa família, do qual ele matou o pai, né, o pai de família. Então, você vai ter aí consequências com os filhos, né, consequências financeiras, emocionais, enfim, diversas consequências. E a penitência é justamente para reparar essas consequências. Então, você tem como reparar essas consequências dos teus pecados mortais já perdoados, tanto aqui na terra, né, por meio das penitências, por meio do jejum, enfim. E tem como também reparar essas consequências no purgatório, sendo que no purgatório é mais doloroso, né? Vai ter que passar, né, por esse fogo purificador e tudo mais. Então, esse fogo purificador serve justamente para essas duas coisas. Apagar as consequências dos pecados mortais já perdoados aqui na Terra, e a outra é apagar os nossos pecados veniais, né? Purificar os nossos pecados veniais. E aí, nem todo pecado é mortal. Tem ali uma passagem da primeira carta de João, capítulo 5, versículo 17, que ele fala, né? Nem todo pecado leva à morte. Então, ele estava se referindo justamente aos pecados veniais e aos mortais, que, como eu falei, pecados veniais são como que maus menores. Aí a passagem de Apocalipse fala que não tem como entrar pecado algum no céu. Então, é necessário, né, que haja esse fogo purificador. E após esse estado de purificação da alma, a alma entrará no céu, né? Quem vai para o purgatório, a gente tem que quebrar esse conceito de purgatório criado pelos protestantes, né? De que o purgatório seria justamente um estado entre o céu e o inferno, né? Seria como que uma terceira opção, ou então, sei lá, que o purgatório ele é uma segunda chance para ir para o céu. Isso tudo é falso, certo? Tudo é falso. Quem vai para o purgatório já está salvo. Então pode passar aí o slide, Ricardo. Aqui a gente vai ter uma passagem de 2 Macabeus, capítulo 12, né, como vocês estão vendo aí. E esse livro em específico de Macabeus, tanto 1 Macabeus como 2 Macabeus, não existe na Bíblia protestante, né? Os protestantes retiraram esses livros das suas Bíblias, né? Amputaram esses livros da Bíblia deles. O que não tira, né, a inspiração divina e a veracidade do livro, né? Pouco importa se os protestantes acreditam na veracidade do livro ou não. Certo? Fato é que, vamos supor aqui, ainda que o livro de Macabeus, né, os livros deuterocanônicos no geral que eles retiraram, ainda que esses livros não fossem inspirados por Deus, essa passagem aqui em específico de 2 Macabeus é uma atestação histórica, ou seja, nos prova historicamente que os judeus acreditavam na oração pelos mortos, né? A gente não reza hoje pelas almas do purgatório, né? Dessas pessoas que já partiram aqui na Terra. Então, isso daí não é algo criado pela igreja. Isso aí não foi algo que a igreja criou na Idade Média, como muitos falam. Isso daí já existia antes de Cristo, né? O livro de Macabeus foi escrito mais ou menos 200 anos antes da vinda de Nosso Senhor. Então, ainda que eles não acreditem na inspiração divina do livro, fato é que esse livro é uma comprovação histórica que já era um costume antigo dos judeus orarem pelos mortos.
Então não é algo criado pela igreja, certo? E, enfim, quem tiver com a Bíblia, né, eu convido justamente para ler essa passagem, que é, enfim, esse capítulo 12 fala justamente sobre essa questão de que foram encontrados soldados judeus que haviam morrido numa batalha, e aí encontraram debaixo das vestes deles objetos consagrados aos ídolos. Para quem não sabe, ídolos são deuses falsos, né? São como que, por exemplo, nessas religiões é, politeístas, eles possuem vários deuses, mas e principalmente os egípcios, né, possuíam muitos deuses. E, obviamente, isso aí configura, né, um pecado gravíssimo, porque vocês sabem, né, o Decálogo condena, né, que você, assim, preste culto a outros deuses que não seja Deus. E aí esses soldados judeus, eles estavam com objetos consagrados aos ídolos embaixo das suas vestes. E aí Judas Macabeus foi lá, né, e reforçou a ideia de justamente as pessoas rezarem por essas almas, né, para que Deus tivesse piedade delas, ainda que no fim de sua vida elas tivessem pecado. Então, esse costume de oração pelos mortos é um costume antigo já. Então, como eu falei, eu aconselho até que vocês leiam essa passagem para entender todo o contexto. Mas, enfim, é uma prova histórica de que a oração pelos mortos não é algo que a igreja criou, certo? E, enfim, a gente vai ver também aqui passagens no Novo Testamento, porque, para quem não sabe, o Novo Testamento protestante é idêntico, é igual, tem os mesmos livros que o Novo Testamento católico, né? Então, se eles não creem nessa passagem de Macabeus, vamos provar, então, vamos mostrar passagens do Novo Testamento que eles não vão ter nem como contradizer, né? Quando Jesus fala do purgatório, quando São Paulo fala do purgatório, enfim. Pode passar para o próximo slide, cara. Pois bem, o purgatório aqui no Novo Testamento. Eu vou até começar lendo aqui essa passagem de Mateus, né? Mateus 12, 31, 32, que é muito interessante, certo? Para quem quiser ver essa passagem, também tem em Marcos, certo? Marcos, capítulo 3, do versículo. Fica difícil, né? Marcos 3, do versículo 28 ao versículo 29, certo? Por isso eu vos digo: todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoada. Todo o que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão nem neste século, nem no século vindouro. Vamos entender aqui o que Jesus está querendo falar, certo? A gente sabe que há duas realidades fora da Terra, né? Depois da morte. Isso daqui os protestantes concordam. A existência dessas duas realidades são o céu e o inferno. Ok. Vamos supor que, né, a gente está crendo aqui que não existe purgatório após a morte. O céu, a gente sabe que não é um lugar de perdão para os pecados, porque no céu não existe pecado. Então não tem como alguém ir para o céu para ser perdoado. Só vai para o céu quem está em estado de graça e não está em pecado. Então o céu não é uma realidade onde vai haver perdão de pecados, porque não há pecado no céu. E no inferno também não há perdão de pecados, porque o inferno é uma condenação eterna. Então aqueles que morrem em pecado mortal não tem como voltar atrás mais, certo? Já está condenado, então não tem como haver perdão nem no céu e nem no inferno. Então, qual seria essa outra realidade a quem Jesus se referia no texto? Né? Porque aqui na Terra a gente sabe que tem como haver perdão, né? Porém, no final da passagem ele fala: se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão nem neste século, nem no século vindouro. Ou seja, nem aqui na Terra e nem em outra realidade após a morte. Né? Ou seja, algo que não está aqui na Terra. E essa realidade só pode ser o purgatório. Você não tem como inventar uma outra realidade. E essa questão de blasfêmia contra o Espírito Santo, a gente vai ver mais para frente também. Mas resumindo aqui, a blasfêmia contra o Espírito Santo consiste justamente em você negar todas as formas de salvação, ou seja, você não querer ser perdoado, certo? E isso daí que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas em outras aulas a gente
se aprofunda um pouco nisso. Então, não tem como ser perdoado aquele que não quer ser perdoado. Nem no céu, porque não existe pecado no céu, nem no inferno, que não tem como ser perdoado no inferno, e nem no purgatório, onde haverá sim pecados sendo purgados, né? Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem como ser perdoado lá. Enfim. E aí, nesta passagem, Jesus fala que é o único pecado que não há perdão, certo? Isso aí eu já falei. E aí, aqui, no final, tem outra passagem de Mateus, Mateus 18, 34, 35, que fala o seguinte: E indignado, o seu senhor o entregou aos carcereiros, até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes, cada um a seu irmão, as suas ofensas. Ou seja, novamente, Jesus, né, por meio de uma parábola, explicando esse conceito de purgatório. Porque vejam só, assim vos fará também meu Pai Celeste. Fará o quê? Né? Primeiramente, ele começa aqui na parábola dizendo que o Senhor o entregou aos carcereiros até que pagasse toda a sua dívida. Ou seja, o sujeito, ele recebe uma pena, né? Só que não é uma pena eterna. É uma pena que ela só vai se encerrar quando for terminada aquela dívida. Então, voltando àquilo que eu falei no início, né? No purgatório, a gente vai passar um tempo lá, onde as consequências dos nossos pecados mortais já perdoados serão purgadas, e quando esse tempo se encerrar, quando todas as consequências dos pecados mortais forem purgadas, aí sim a gente vai poder sair de lá. Então é isso que Jesus está falando aqui nessa parábola, né? E, enfim, pode passar para o próximo slide, Ricardo. Aqui, essa passagem aqui é uma, assim, acho que depois da de Macabeus, eu acho que é a mais clara, assim, claríssima, 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 a respeito do purgatório, certo? Nessa passagem, que eu aconselho também que todo mundo leia, São Paulo ele vai estar fazendo uma analogia, certo? Ele vai estar fazendo uma analogia ao purgatório. Em resumo, ele vai falar de pessoas que constroem a sua obra em cima do fundamento que é Jesus Cristo. Uns com materiais mais preciosos, uns, né, com ouro, prata, enfim. E outros constroem a sua obra em cima desse fundamento que é Jesus Cristo, com materiais, como é que eu posso dizer, inferiores, né, com materiais mais fracos, como palha, né, madeira, enfim. E aí, o que ele está querendo dizer aqui? No dia do juízo, certo? Haverá pessoas em que as suas obras serão julgadas e receberão essa recompensa por terem servido a Deus de forma mais fiel, ou seja, aqui na terra construíram, né, a sua obra com os materiais mais preciosos para agradar a Deus e tudo mais. E há pessoas em que as obras serão julgadas justamente por terem construído a sua obra de forma mais baixa, de forma mais inferior, né? Serviu a Deus de todo modo, porém de uma forma um pouco mais desleixada, pode-se dizer assim, né? Então, nessa primeira ocasião, das pessoas em que construíram as suas obras com mais fervor, né, que serviram mais a Deus, procuraram fazer por onde agradar mais a Deus, construindo a sua obra aqui na terra, essas pessoas receberão a recompensa direto, certo? Porém, as pessoas em que construíram a sua obra de forma menos fervorosa, de forma menos piedosa com Deus, essas também serão salvas, porém passando por meio do fogo, como está falando ali no final da passagem. E que fogo seria esse? Seria justamente o purgatório, certo? Voltando naquilo que eu falei também. Quem vai para o purgatório já está salvo, porém só irá entrar no céu após passar por esse fogo. Então é o caso dessas pessoas, né? Em resumo de tudo aqui, as pessoas que morrem em santidade plena, pode-se dizer assim, como é o caso, né, de vários santos aí da igreja, Santa Teresinha, São Francisco, São Tomás, enfim. E há aqueles que também serviram a Deus, tudo mais, morreram em estado de graça, porém ainda precisam arcar com as suas dívidas, né? Arcar com algumas coisas que cometeram aqui na Terra no purgatório. Então, enfim, São Paulo aqui deixa claríssimo, claríssimo, claríssimo a existência do purgatório, certo? E deixa eu ver aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, também fala que a fé é provada pelo fogo, né? Então, mais uma alusão
ao purgatório. Sempre que se falar, sempre não, né? Mas sempre que remeter fé, obras, fogo, salvação, é sempre bom se atentar justamente ao que a passagem está querendo dizer, porque às vezes pode ser uma parábola, como é o caso, né, daquela passagem de Jesus, porém querendo expressar um sentido, né, doutrinário, como é o caso aqui que a gente está vendo do purgatório. Aqui tem uma breve explicação também do catecismo, né, que explica assim de forma bastante clara também essa questão do purgatório. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, né, ou seja, a sua obra não foi lá com os materiais mais preciosos, né, não foi uma das melhores, embora tenham garantia da salvação eterna, ou seja, já estão salvos, passam, após sua morte, por uma purificação, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A Igreja denomina purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente diferente do castigo dos condenados. Ou seja, uma coisa é o fogo do inferno, que é um fogo eterno, é um castigo eterno. Outra coisa é o fogo do purgatório, né? O fogo do inferno não purifica, já o fogo do purgatório, sim. E após esse fogo é a glória eterna, né? Enfim, a entrada no céu. Enquanto no inferno permaneceram ali para sempre, né? Tem mais algum slide, Ricardo? Ou só são esses? É, pronto, pois bem. Então, é basicamente isso, gente. Resumindo tudo aqui. Aquele que morre em estado de graça, certo? Pode passar primeiramente pelo purgatório, ou também pode ir direto para o céu, certo? Só que, claro, é muito mais difícil ir direto para o céu. Por quê? Porque, primeiramente, tem que se viver, né, uma vida santa. Eu não estou dizendo que, pelo fato de ser mais difícil, não é para a gente fazer isso, tá? O objetivo é justamente esse, né? Viver uma vida de santidade e ir para o céu. Sendo que aquele que vai direto para o céu passa a sua vida inteira, né, fazendo essas mortificações, fazendo essas penitências para apagar as consequências dos pecados mortais já perdoados, né, evitando pecados veniais e qualquer tipo de ofensa a Deus. Então é muito mais complicado ir para o céu direto. Não é impossível, né? É esse o nosso objetivo. Porém, maior parte daqueles que vão para o céu certamente passam pelo purgatório, justamente para esse fogo purificar a alma e depois elas entrarem, né, na glória celeste do Pai. Então, é basicamente isso, né? Exemplos aqui do purgatório no Novo Testamento, né, a gente mostrou. No Antigo Testamento também, no livro de 2 Macabeus, a oração pelos mortos. E, enfim, assim a gente conclui esse conceito de purgatório, né, esse conceito da igreja padecente. Há alguns embates teológicos, né, a respeito se as almas do purgatório elas podem interceder ou não por nós aqui na Terra. São Tomás discorda, São Tomás diz que as almas não podem interceder por nós, né? Mas se eu não me engano, São Roberto Bellarmino, ele acredita sim que as almas do purgatório podem interceder por nós, não podem interceder por elas, né? Mas poderiam interceder pela igreja militante. Enfim, há um debate teológico a respeito disso. Porém, o que é mais aceito é que as almas do purgatório elas não têm esse poder de interceder enquanto estão no purgatório, somente quando chegarem no céu, certo? Então, enfim, é basicamente isso. Ô, Ricardo, mandaram alguma pergunta? Não.